Ele passou 2 questões com o gabarito errado, perdeu 3 pontos por isso, mas mesmo assim foi nomeado e empossado na primeira turma dos policiais legislativos do Senado Federal no último concurso. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Oliveira, policial legislativo do Senado, e vai saber um pouco mais da história de sucesso dele, da caminhada do Rodrigo até a aprovação no concurso do Senado Federal. Mas você que está acompanhando, já deixa o seu like, se inscreva aqui no Tô no Senado, e também esse episódio conta com o apoio do Gran Cursos, que é a EdTech que mais aprova concurseiras e concurseiros pelo país. Se você está pensando em mudar de vida por meio do concurso público, o Gran oferece cursos para concursos em diversas áreas. Você pode optar por região, por concurso, por professor, por disciplina. E eu vou deixar aqui o link com um desconto do Tô no Senado para você adquirir o seu curso e se capacitar de uma forma de qualidade para os seus estudos. E agora eu vou dar as boas-vindas aqui para o Rodrigo Oliveira. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, e você? Bem-vindo aqui, eu estou no Senado. Obrigado por vir até aqui conversar com a gente, com a audiência do Tô no Senado, que é a galera que está na condição que nós já estivemos. O concurseiro, a concurseira que está na ralação, que quer aquela palavra de incentivo e de esperança, né? A gente falava agora há pouco sobre, poxa, será que eu consigo passar no Senado Federal? Será que eu consigo passar na Câmara dos Deputados? Ou, sei lá, na Polícia Federal, na Polícia Civil, no caso do Rodrigo, policial? E a gente começa aqui, já deu a curiosidade aqui do Rodrigo, que mesmo não tendo garantido 3 dos possíveis pontos, entrou na primeira chamada no concurso de policial do último concurso do Senado. Parabéns, Rodrigo. Valeu. Começa contando pra galera da tua origem. Qual que é a tua formação acadêmica, da onde você é, de que cidade você é e como os concursos públicos começaram na sua vida. Pronto, show de bola. Primeiro, é uma honra estar aqui, eu agradeço muito esse convite. Eu sei que essa questão, a dinâmica do tempo não é tão fácil, e só de você dizer assim, venha, vamos conversar com esse pessoal, é uma grande honra para mim, especialmente para ajudar a dizer, pô pessoal, acredita que dá para passar no concurso público porque dá. E é um excelente gancho esse que você trouxe, porque a minha origem, eu não consigo dizer qual a média das pessoas que estudam para concurso, mas eu sei que a grande maioria não tem muitas outras opções, porque é um caminho rápido, lícito de você receber um salário, uma estabilidade boa e viver confortavelmente. E eu digo isso pela minha origem. Eu venho de um bairro chamado Boca da Mata, em Salvador. Boca da Mata? Boca da Mata. Conhece? Não conheço. Eu venho de lá e é um bairro periférico da capital. Passei o ensino fundamental estudando em escola particular. Minha mãe e meus pais, eles fizeram um acordo no sentido de não quero meus filhos, eles dois conversando, estudando em escola pública durante o ensino fundamental, pelo menos. Minha mãe queria que eu estudasse pelo menos até a 4ª série. Eles conseguiram batalhar, lutar. Eles abriram mão da vida deles e todos nós, eu e meus irmãos, conseguimos fazer pelo menos o ensino fundamental completo na escola particular. Cheguei na escola pública, tudo que eu tinha visto no ensino fundamental, eu estava revendo no ensino médio. Nossa. Aí eu venho de uma realidade parecida com essa e entrei no exército como recruta. Tentei o Enem várias vezes, eu acho que eu tentei o Enem 4 vezes e não passei. Aí eu entrei no exército como soldado recruta. Eu não sei se você que está em casa conhece. O recruta é aquele que não entra como concursado, ele entra como pelo alistamento voluntário. Aí quando ele entra, o cachorro do quartel é tratado melhor do que o recruta. Daí foi lá dentro que eu descobri o que era o concurso público. Quando eu chegava na sessão, tinha um sargento, um terceiro sargento, um primeiro sargento e um tenente. Salários: 3 mil, 4 mil e pouco, 7 mil. Na minha cabeça, para você ter noção, eu nunca tinha ouvido falar de concurso de Constituição até entrar lá, quando eu tinha 18 anos. Aí quando eu chegava na sessão, eles estavam estudando. E na minha cabeça, eles eram ricos.
com salário de 3, 4, 5. Eu achava que eles eram ricos, eu tinha essa impressão. Eu não sabia o que é receber salário. Aí eu ficava olhando, poxa, por que eles ainda estão estudando? Às vezes eles estavam estudando para passar nos concursos. Eu lembro que um deles estudava para PRF, que foi o primeiro concurso que eu passei. Aí um deles estudava para PRF e eu fiquei olhando assim, pô, mas ele é rico, por que ele está estudando? Aí foi o primeiro contato que eu tive com o concurso. O homem é fruto do meio. Dentro daquela situação, eu descobri que eu poderia estudar para concurso e eu também poderia passar. Aí eu comecei a estudar. O primeiro concurso que eu comecei a estudar foi para técnico do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Foi a primeira vez que eu estudei. Estudei 4 meses. Estudando para concurso, eu passei no Enem e consegui entrar na UFBA. Entrei na Federal, estudando para concurso. Aí fiz uma redação muito legal, coloquei vários artigos da Constituição. Minha nota foi um pouquinho mais alta, aí entrei. Me formei em Humanidades pela UFBA. Logo em seguida, comecei a faculdade de Direito, também pela UFBA. Só que, quando eu peguei meu diploma, eu passei... Aí, vamos lá. Passei 8 anos no Exército ao todo. Quando eu faltava ali mais ou menos 2, 3 anos para ir embora, eu olhei para o diploma e pensei, eu não vou conseguir transformar isso em dinheiro a tempo. Foi assim que eu decidi estudar para concurso público. Aí tentei, aí consegui várias aprovações. PRF, Civil do Ceará, Civil da Bahia e, por último, aqui no Senado. Ótimo. Pô, legal esse início. Você até me lembrou, eu vim da iniciativa privada. E meu primeiro trabalho com carteira assinada, eu comecei ali e o meu colega de trabalho ganhava a área administrativa, né? A galera que me acompanha há tempo aqui no Senado sabe que eu sou formado em ADM. Porra, o cara ganhava 4 mil e pouco, assim, sabe? E ele vivia reclamando das dívidas. E eu falava, como você ganha muito? Então, assim, é uma questão de se adaptar à nossa remuneração, né? A gente sabe, inclusive eu estou no Senado, eu acabei de postar um vídeo sobre quão árdua é a rotina, às vezes, de um seletista, né? A gente é estatutário. Você que quer passar num concurso de alto nível, quer ser estatutário, estável, cara, você tem que se adaptar à sua remuneração. E a remuneração, né? Porra, eu lembro, quando eu ganhava 2 mil reais, eu pagava R$1.000 de prestação no carro. Ou seja, eu administrava tão bem os outros R$1.000. Ah, tu conseguia ainda? Sim, eu pagava R$1.000 do carro e os outros 1.000 eu me virava. Bom, mas vamos lá, legal. Pô, da Bahia, origem militar. Quantos, né, concursados no Senado que eu conheço vieram, né, de uma origem da carreira militar? Inclusive meu melhor amigo no Senado, um abraço a ele, Evandro. Mas vamos lá, aí você decidiu, tentou o concurso, e aí a partir dessa primeira experiência, como que foi o avanço ali dos primeiros passos? Você foi buscar conhecimento, buscar materiais aonde e como? Cara, então, no início, eu tentava fazer uma mescla do que eu conseguia, né? Eu pegava alguns vídeos do YouTube porque eu não tinha dinheiro para comprar um curso. Aí eu pegava um material emprestado de um colega, de outro, começava a estudar. Isso eu ainda era soldado. Eu passei de recruta para soldado. Como recruta eu recebi em torno de 700 a 900 reais. Ele foi aumentando ao longo do ano. Como soldado antigo, eu recebia 1.800 reais. Não conseguia pagar R$1.000 num curso, assim, porque além de tudo ainda tinha que tentar ajudar ali minha família, fazer alguma coisa assim do tipo. Aí eu fazia um estudo muito mal direcionado, eu estudava de qualquer forma. Quando eu terminei a faculdade, eu cheguei a me tornar sargento no Exército, sargento combatente temporário, então eu já recebi um salário um pouquinho melhor, cerca de 3, 4 mil reais, percebi que não me tornei rico com esse salário. E aí estava terminando a faculdade. Quando comecei a terminar a faculdade, eu fiz assim, vou começar a estudar para concurso público. Aí eu fui, assinei alguns cursinhos, não estudei sempre por um único lugar. Eu achava mais interessante porque eu gostava mais de alguns professores de uns cursos, gostava mais de outros. Juntava tudo, estudava pelos professores que eu mais gostava e preparei o terreno. Foi aí que, quando eu percebi que eu precisava transformar meu diploma em dinheiro, eu tinha pouco tempo para receber e eu pensava, poxa,
eu tenho 2 anos para acabar meu tempo no exército, minha estabilidade temporária vai acabar, então eu preciso passar no concurso. Aí foi esse tempo que eu tinha. Esse tempo que eu tinha, o tempo que tem é o tempo que tem, fui de cabeça. Aí foi uma mescla, né? Eu peguei material gratuito no YouTube, assinei vários cursinhos ao mesmo tempo. Eu lembro que eu tinha o Estratégia, eu tinha o GRAM, eu tinha o Projeto Caveira, tinha uma miscelânea. No final das contas deu certo. Ah, legal. E a gente busca esse conhecimento, né? Busca fontes de materiais. Eu falei aqui do GRAM porque apoio esse vídeo e o GRAM eu confio na qualidade dos profissionais que lá trabalham. Tem lendas no mundo dos concursos públicos. Eu sou do concurso de 2012, então, do concurso anterior ao do Rodrigo no Senado. Então a gente vê algumas lendas assim, do mundo dos concursos no GRAM. Mas assim, a gente se cerca de bons materiais, e uma vez que a gente tem bons materiais em mãos, cursinhos, seja PDF, seja videoaula, seja livros, seja lei seca. Rodrigo, como você organizava tudo isso? Show. Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu fiz um aparato inteiro para conseguir me auxiliar. Eu tinha uma fórmula que eu conseguia dividir. Olha a loucura. Eu pegava a quantidade inteira de horas semanais que eu tinha. Ela dava 3 horas por dia, dava aproximadamente 21 horas. Só que sempre que eu podia estudar mais, eu estudava. 3 horas por dia, 21 horas por semana. Eu pegava essa quantidade de horas e fazia uma equação simples. E aí eu dividia um peso objetivo, por exemplo, maiores recorrências das matérias por concurso público. Então sempre caía português, informática, penal, processo penal, algumas matérias sempre caíam. Aí eu botava elas com maior peso. Eu queria a PRF, eu estudava a PRF. Aí eu colocava mais trânsito. Eu queria te perguntar, também. Legal, você estava com foco ali na PRF. Estava com foco na PRF, contudo, tem uma vírgula. Eu estudava para a PRF focando na área policial. Porque se não desse certo na PRF, eu teria passado em qualquer outro concurso policial. Boa. Entendeu? Tanto é que depois eu passei na Civil da Bahia, na Civil do Ceará e aqui no Senado. E aí eu considerava o meu nível de familiaridade com a matéria também. Então eu escalonava de 1 a 5. 1 sei muito, 5 sei pouco. Quanto maior o nível de dificuldade, mais eu via aquelas matérias. Daí eu dividia e fiz um ciclo de questões. Aí eu começava com português, informática, constitucional. Quando terminava o ciclo, eu repetia o ciclo e ficava fazendo isso o tempo todo. Essa era a primeira parte. Além do ciclo de estudos, eu tinha um ciclo de revisões. Eu acredito muito na teoria da curva do esquecimento. Ela diz o seguinte, que depois de determinado período, você começa a esquecer aquele conteúdo que você estudou. Então, depois de 24 horas, você esquece em torno de 90% daquilo que você viu. Quando você revisa, ela volta para o 100% de retenção. Só que ela volta com mais permanência na sua mente. Você quer ver uma coisa engraçada? Só para provar que eu acredito talvez seja certo. Tem coisas que a gente faz no dia a dia que são reflexas. Exemplo, eu vou dizer agora para você e para o pessoal que está em casa que vocês estão respirando e vocês vão perceber que vocês estão respirando. É reflexo. Só que, quanto mais você repete determinadas coisas, mais elas tendem a se tornar... Diga-me que estou ganhando na Mega Sena acumulada de hoje. Pô, eu gostaria de dizer. Só que quanto mais você repete determinadas coisas, você consegue fazer de forma reflexiva. Exemplo, as pessoas que tocam instrumento, elas, depois de um tempo, elas conseguem tocar, colocar a nota sem entender nem como elas fizeram, mas a nota está lá. Ou quando você está dirigindo, você passa a marcha por osmose, você está lá só fazendo uma luta também da mesma forma. Então essa teoria eu acredito que funciona muito, por isso o ciclo de revisões. Daí eu revisava 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30, 60 e 90. A partir do dia 30º, eu não conseguia mais porque o volume de revisões era altíssimo. Aí eu fazia o quê? Eu fazia questões no dia que eu tinha que revisar aquela matéria. Então, eu fiz uma mescla entre ciclo de estudos, ciclo de revisões, e eu conseguia, aí que vem o bem legal, quando eu percebi isso. A primeira vez que eu comecei a estudar, que foi para o TJ de Pernambuco, foi em 2016. Quando eu voltei a estudar para concurso em 2020, eu ainda lembrava de coisas que eu estudei em 2016. Entendeu? Então eu fiz essa mescla de divisão de horas, objetivo e subjetivamente, e o ciclo de revisões para não me permitir ali o esquecimento, né? Eu tentava não esquecer o conteúdo.
Isso cai numa pergunta muito legal, e eu adorei o que ele falou, porque mais ou menos, assim, não tem receita de bolo, mas eu defendo muito, e é o que a gente mais ouve. Você aprende a matéria, a teoria, e depois você vai para questões e revisão. Uhum. E então eu queria entender do Rodrigo, conta pra galera, como que você dividia, assim, questões e revisão? Eu já vi que para você é importante. Então você aprendeu a teoria, partiu para a questão e revisão. Como que você dividia essa questão de teoria e prática, que são as questões? Eu tinha 3 horas de estudo por dia, né? Eu fazia 30 minutos de revisão, e quando dava tempo, quando não tinha muitas revisões, eu fazia questões também. E, ao fim de cada bloco de teoria que eu fazia pelo menos 10, 20 questões para massificar. Por quê? Diferente da faculdade ou da pós, não adianta você aprender a teoria. Você tem que aprender a teoria e saber o que a banca vai cobrar. Uhum. Então, assim que eu terminava a teoria, questões. Quando eu tinha mais tempo, eu tentava fazer mais revisões, mais questões, mas eu, no início do estudo, priorizava a teoria, fazia as revisões, não passava. A revisão não é para reaprender, né? É só revisar. E mais para o final do estudo eu fazia mais revisões e questões do que novas teorias. Com certeza. A galera que acompanha o Tô no Senado já viu que, né, eu entrevisto a pessoa, passo o conhecimento do nosso convidado que vem, né, de bom grado ao Tô no Senado, compartilhar as experiências com vocês que estão estudando, e também passo a minha experiência. O que é muito legal que o Rodrigo falou é que, assim, a gente vê, quando a gente está estudando, primeiro ponto do que ele falou, importante, hein? Importantíssimo. Se você está indo super bem na sua faculdade, o concurso é outra coisa, é outro mundo. Estudo para concurso é outra vibe, é outra realidade. É um choque de realidade para quem vai, né, surfa numa onda, nossa, eu sou o melhor da minha turma na faculdade, o concurso às vezes é um tapa na cara. Então é diferente, fale. Vou fazer só um comentário, que isso é tão verdade. Na época da faculdade eu tinha uma experiência. Os professores, eles mandaram a gente numa feira, 4 equipes diferentes. Cada um ia na feira, foi muito curioso o resultado final desse experimento que ele fez na sala de aula para provar o ponto dele. Mas foi legal, ele conseguiu provar o ponto. Vão na feira, a equipe A, B, C e D, elas tinham objetos diferentes de observação. Um ia observar itens religiosos, outros iam observar a limpeza ou a estrutura do local. Cada um tinha um ponto diferente para observar. E a gente não sabia o que cada um... Nós não sabíamos o objeto de observação de cada uma das equipes. Quando chegou no resultado final, a gente ficou olhando, embasbacado, assim, olhando a apresentação das pessoas. Eu não reparei nada daquilo que aquelas outras equipes faziam. A minha equipe era um dos conteúdos religiosos. Eu só consegui ver coisas religiosas durante a minha estadia lá. E quando eu passei, eu não consegui ver nada. E eram coisas, assim, grandes. Não era dizer que era coisa pequena. Eram, assim, sujeira na feira. Porque tem, né? Normalmente. Aí tem um monte de lixo em determinado lugar. Eu só conseguia ver itens religiosos. Então, quando a pessoa está estudando para a faculdade, não é que ela não saiba o conteúdo. É que o foco dela é completamente diferente. E ela precisa ajustar. E aí, às vezes, acaba tendo que rever toda a teoria também. Sim, muito diferente. Sim. E outra coisa legal que o Rodrigo falou é sobre... Existe aquele período pós-estudo da teoria em que você reveza questões e revisão. Questões e revisão. Já vi, vou revisar, vou resolver questões. Mas existe também o importante que ele falou, que são as questões de fixação. Você faz uma aula teórica, videoaula, PDF, presencial, está assimilando aquele conteúdo pela primeira vez, faça questões de fixação. Que são aquelas questões para você fixar a matéria ali, entendi, é assim que a banca cobra? Poxa, legal. Mas depois, as questões ali, questão revisão, é pauleira. Mas faça as questões de revisão. E geralmente, né, Rodrigo, depois de uma aula teórica, o cursinho mesmo te dá ali questões de fixação para você resolver. Já vimos como o Rodrigo organizava os estudos, por onde ele buscava conhecimento. A partir disso, Rodrigo
como você se sentia em relação aos momentos em que você sentia nessa rotina 3 horas por dia de estudo, 21 horas semanais ou mais, como você se mantinha motivado a continuar lutando por isso? Cara. Você falou, poxa, tinha inspirações dos teus superiores no exército que estudavam para concurso, ou tinha alguém que te inspirava na sua vida, algum primo, conhecido, amigo? O que te motivava mais a seguir em busca dessa carreira pública? Cara, eu vou pesar o clima um pouquinho agora, velho. Tem problema? Bateu no emocional. Vai pesar um pouquinho. Porque assim, o que me motivava era de fato a pobreza. Eu não vou dizer que a gente era pobre ao extremo, pobreza extrema. A gente conseguia se alimentar, a gente não tinha lazer, mas a minha família toda, né? Era eu, minha mãe e meu pai, mais 4 irmãos. No meio da preparação, minha mãe, ela se separou de meu pai e fugiu de casa. Fugiu, real. Simplesmente pegou as coisas, entrou no ônibus e foi embora. No meio da preparação, eu morava em um lugar em Salvador que se chamava Cosme de Farias, que é uma favela, uma das mais perigosas que tem lá. Papo de quando estava perto do final da preparação, os traficantes começavam a invadir as casas das pessoas e se acomodar não. Fazer das pessoas reféns para impedir que eles fossem assassinados por policiais ou morressem na troca de tiro. Era um nível bem caótico, então eu não tinha o luxo de me motivar ou não para estudar. Eu tinha a disciplina. Eu aproveitei o que eu aprendi no exército e fazia o que eu precisava fazer todo santo dia. No meio dessa questão da fuga, aí que veio a motivação ainda mais forte. Você tinha quantos anos quando ela saiu? Desculpa. Quando ela saiu de casa? Não, foi... Deixa eu ver, estamos em 26? Tô com 29, né? 25 anos, 24 anos, alguma coisa assim. Já era terceiro sargento do exército e tal. No meio dessa que ela fugiu, ela voltou para Salvador porque meu irmão precisa de atendimentos especiais e ela estava em algum lugar que não conseguia fazer isso. Ela foi lá e falou, posso morar aí com vocês? Morava eu, minha irmã e meu cunhado para a gente poder estudar. Meu cunhado também passou no concurso público, minha irmã não quis estudar, ela foi fazer psicologia para tentar na iniciativa privada. Aí a gente morava junto para morar mais perto da cidade, dividir o aluguel para ficar mais barato, poder morar no centro, estar perto do trabalho, para diminuir o tempo de locomoção e estudar para concurso. Aí morava nós 3, ela falou, posso ficar aí com vocês um tempo? A gente, óbvio, claro que pode. Voltaram dessa finura, secos ao extremo. Tinha dias que onde eu morava era telha de eternite. Aí chovia, molhava na cama, molhava no quarto. Aí, quando ela foi, ficou no meu quarto. Eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã pequena. Um quarto só. Dormia em uma cama, eu e meu irmão, no colchão de solteiro, minha mãe e minha irmã. Aí chovia, molhava em cima da cama, molhava em cima da cama dela. Uma situação caótica. Aí minha mãe naquelas histórias do tipo, não tô com fome, pode comer. Ou então, não, já almocei, eu almocei antes de todo mundo, só para sobrar mais carne. Porra. Eu não tinha assim o luxo de dizer, preciso estar motivado. Eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer e aí, dane-se. No meio da minha preparação, eu perdi minha avó, perdi meu primo. No mesmo dia eu estava estudando, depois eu sofro. Então, era nesse nível, assim. Eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer e dane-se o resto, sabe? Falei que ia pesar o clima um pouquinho. Não, mas é importante saber diferentes motivações. Porque, assim, às vezes a gente recebe aqui Tô no Senado gente que, já estava de família boa, estruturada, né? E outros que passaram dificuldade. E a gente vê que o concurso público é para quem quer estar ali. Eu conheço uma colega que entrou agora no último concurso. Ela não se sente à vontade, assim, meio tímida para dar entrevista. Mas, ela ganhava mais do que um analista do Senado e ela entrou no Senado. Então, são diferentes motivações. E é que o Rodrigo falou agora, vai muito ao encontro da maioria das pessoas que a gente quer alcançar, pelo menos eu com esse trabalho. E aproveito fazer um breve parênteses aqui, que eu estava falando até com o Rodrigo, que eu faço esse trabalho para retribuir a vocês, a sociedade, que quer mudar de vida por meio do concurso público. Então, senta ali o like, inscreva-se no canal, compartilhe essa entrevista,
para fazer meu trabalho valer a pena, tá, galera? Porque assim, eu faço isso porque um dia eu tive também na condição de concurseiro e queria mudar de vida. Então, eu acho que eu nunca falei isso aqui no canal, mas aproveitando essa pesada do clima, poxa, a gente às vezes olha pra mim, pô, parece um Mauricinho, sei lá. Mas, eu queria muito mudar de vida. E quando a gente, na minha entrevista com a Verônica Carmo, assista no canal também, eu falei pra ela, tô me identificando muito com a sua situação, porque é aquela coisa do tipo, não, eu vou fazer ser diferente o meu destino. Uhum. Eu vou me dar uma condição diferente do que a vida me forneceu até agora. Então, nossa, eu também vim de uma condição muito difícil. Como você falou, você morava num quarto com mais 3 pessoas, né? Dividia um quarto. E assim, meu primeiro emprego, quando eu tinha, 18 anos, eu dividi o quarto com mais 3 amigos e era uma cama de solteiro. E a gente revezava essa cama de solteiro semanalmente. Hoje é é a semana do líder. Uhum. E aí você dormia na cama de solteiro. Senão era colchão no chão, um frio do caramba em Curitiba, na época eu morava lá. Que faz 7 que chegava graus. A suar o chão de tão frio. Tinha que forrar com papelão. E aí depois o colchão e depois, né? E a cereja do bolo era um ratinho que morava na casa e toda madrugada ele circulava ali pelo quarto. Tinha que vedar tudo, a preocupação. Não, o ratinho já era brother. E aí a gente, eu e meus 3 amigos, a gente revezava esse quarto. Revezava não, a gente compartilhava esse quarto. Revezava a cama. Revezava a cama. E era um miojo por noite. E aí eu pensava, não quero esse futuro pra mim. Uhum. Então você que tá assistindo e você que acha que é impossível, não é. Você pode se cercar de pessoas que te inspirem, como o Rodrigo, como eu. Não tô no Senado, a gente tá aqui pra isso. E você pode buscar material, assim como fizeram algumas pessoas que já deram entrevista aqui, foram atrás do YouTube, foram atrás do Gran Cursos, etc., para mudar de vida. O concurso público parte muito da nossa vontade, né? Da vontade interior, assim, que tem que partir da pessoa. Uhum. Essa semana eu até estava falando com uma pessoa que viu minha entrevista com a Ana Maria, que foi a última, e falou, eu queria muito, mas parece que com minha rotina eu não consigo achar tempo. Cara, desculpas sempre existirão, desculpas, sempre. Uhum. Mas a sua vontade interior tem que superar isso. Sérgio, você falou um negócio que me lembrou de uma outra coisa agora. A outra curiosidade que eu ia te contar, né, que eu tinha esquecido, antes da gente começar a gravar, tínhamos conversado aqui rapidinho, eu lembrei da outra curiosidade. Eu comecei a estudar, passei 1 ano e 2 meses estudando para a PRF, passei. Aí eu parei de estudar completamente. Fiz a prova da Civil do Ceará 4 meses depois, passei também sem estudar nada. 1 ano depois fiz a da Civil da Bahia, passei também. Ou seja, saí passando em todos os concursos que eu fiz. O único concurso que eu fiz, que eu perdi quando eu comecei a estudar, foi o da Polícia Civil de Alagoas, que a nota de corte foi altíssima, assim, 88 pontos. E foi o único que eu saí da prova dizendo, eu tenho certeza que eu passei. Ou seja, eu tinha passado em tudo, aproveitamento altíssimo. Vocês estão conseguindo entender, assim, né? Eu tava, nossa, eu sou o melhor do Brasil, eu aprendi, agora eu sei, vou mudar a vida de todo mundo, vou ajudar a família. Aí saiu o concurso do Senado. Quando saiu o concurso do Senado, eu olhei o edital, li aquilo tudo, saí grifando. Vou grifar tudo que eu sei. Saí grifando. O edital ficou todo amarelo. Tipo, faltava pouca coisa assim. Eu olhei para aquele edital e pensei assim, não vou fazer mesmo. Vou perder nessa prova. Então, eu olhei o edital e desisti. Eu não ia fazer esse concurso. Conversando com as pessoas que elas me incentivaram e disseram, não, vá lá, faça essa prova, vai valer a pena. Graças a Deus que me incentivaram. Faz que é fácil, só que não. Faz pra ver. É fácil pra quem se dedica. Eu ia dizer isso. O que é engraçado é que eu achei essa uma das provas mais fáceis do que eu fiz. Das que eu passei. Eu achei mais fácil do que a PRF, mais fácil do que a Civil do Ceará. Talvez por ter sido a última que eu tive mais tempo de estudar, mas eu achei mais fácil do que as outras.
desisti de fazer o concurso. Imagina, cara, eu ia deixar de receber um salário bom, uma qualidade de vida boa. Assim, um órgão fantástico, né? Ou seja, a gente vai chegar nessa etapa de Senado ainda. Bom de trabalhar. Ótimo de trabalhar. E diga. Daí eu fui fazer a prova. Quando eu fui fazer a prova, eu fiquei olhando o edital, as questões, e fiz, tá tranquilo, tá fácil. Eu olhei a prova e pensei, não é possível que tá fácil desse jeito. Aí eu tava com tanto tempo livre, que eu fiz tão rápido, que eu parei. Eu pensei, não, tô precisando descansar a cabeça. Aí eu parei, cruzei os braços, fiquei olhando pros passarinhos voando. Fui deixando o tempo passar pra, sei lá, já tava fazendo, vou fazer a redação agora, vou descansar a cabeça pra fazer a redação. Aí quando eu comecei a fazer a redação, foi engraçado. Eu fiz a primeira, aí quando eu fui fazer a segunda, a aplicadora de prova falou, faltam 30 minutos. Cara, eu fiz assim, pô, cadê aquele tempo inteiro que eu tinha, aquele tempo todo? Descansou muito. Descansei demais. Aí eu olhei desesperado, eu tava fazendo um rascunho, aí eu parei o rascunho, escrevi o que eu já tinha na folha de resposta direta, terminei e escrevi. Nessa que eu fiz foi a de Direitos Humanos, eu fechei a de Direito mesmo nesse desespero. A de Direitos Humanos, a redação. Foi aí que eu perdi os 3 pontos. Porque quando eu fui passar a folha de resposta, eu saí escrevendo qualquer coisa não, né? Tentei fazendo, só que com menos atenção. Aí eu fui fazendo desesperado, quando eu vi de noite, quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, pô, tô com 77 pontos, 74, não lembro quantos pontos eram. Quando saiu o gabarito definitivo, menos 3 pontos, ué, cadê minha pontuação? Aí quando eu fui olhar que eles liberam a folha de resposta, eu vi lá, 2 questões erradas. Cara, que deu uma tristeza. Eu pensei assim, eu vou perder um concurso por causa de 3 pontos, por causa de atenção a... Mas deu certo no final das contas, passei do mesmo jeito. Que bom, que sucesso. E agora, galera, não querendo dar uma de João Kleber aqui e pesar o clima de novo, mas mais ou menos nessa linha, para buscar a realidade aqui do concurseiro que está na relação, você acabou de dar o spoiler aqui, sucesso no Senado, como é que foi? Mas também é preciso voltar um pouquinho na época em que era difícil para você. Você falou, poxa, eu tive sucesso na Polícia Civil Bahia, blá blá blá, tal. Depois no Senado foi tranquilo. Mas, assim, e essas dificuldades iniciais, como você lidava com elas? Reprovações, dúvidas, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Como lidar com reprovações, que é o que a maioria, eu acho, que está na pegada de estudo, precisa ouvir. Como lidar com isso? Cara, eu tinha de tudo. Eu acho que eu não contei ainda. Quando eu saí do ensino fundamental, eu cheguei na escola pública, eu peguei e me abandonei. No segundo ano do ensino médio, para você ter noção, foram 7 recuperações que eu fui. 7 recuperações das matérias. No terceiro ano, eu faltei 3 meses de aula, porque eu já tinha desanimado, assim, adolescente, não sei o que aconteceu comigo naquela época, graças a Deus que eu passei essa fase. Aí, eu não era bom, assim, de estudo, não conseguia me concentrar, para começar a estudar foi muito difícil. E aí eu percebi, hoje, que eu não aprendi a estudar e eu não aprendi o conteúdo. Então, antes de começar a estudar, eu não sabia nem por onde começar, eu não sabia qual era a importância de fazer redações, não sabia a importância de fazer questões. A minha sorte é que as 3 pessoas que trabalhavam comigo na sessão lá na época do Exército, elas eram concurseiras. Então eu saí pegando todas as dicas que podia, passei quase uma semana inteira estudando como estudar, porque eu percebi que eu não sabia estudar. Quando eu sentava para estudar, eu me dispersava, eu ficava, sabe, quando você senta para estudar e a coisa não vai entrando na tua cabeça? Era desse jeito. Aí eu comecei a criar rotinas de estudo, eu criei o meu canto de estudo, botei um quadro do lado da parede que eu conseguia fazer anotações. Eu comecei a pegar uns post-its para escrever o que eu tinha mais dificuldade, aí eu botava no quadro. Quando chegou na prova da PRF, eu estava com um bolo de post-it desse tamanho. E aí eu fui criando essas rotinas. Outra coisa que eu fiz, eu estudava por horas líquidas. Quando eu fazia qualquer coisa que não fosse estudar, eu parava o cronômetro para me dar uma punição, porque eu tinha que fazer 3 horas. Eu nunca consegui fazer 3 horas em 3 horas. Eu sempre fazia 3 horas de estudo em 4 horas, 5 horas, porque eu ia no banheiro, ia comer alguma coisa, mexia no celular. E ainda me dava punições enquanto estudava. Exemplo, o cronômetro já bateu aqui 30 minutos. Se eu percebesse que eu estava disperso demais, eu diminuía 5 minutos ou 10 minutos, a depender do tempo que eu percebi que passou. Aí, para vencer essas dificuldades, eu estudei como estudar.
a essa questão de retenção, de revisão e tal. E eu fui criando rotinas para, assim, meu corpo se adaptar. O corpo humano, ele gosta muito de rotina. Quando você está chegando em casa, dá vontade de ir no banheiro, dá fome quando você, sabe? Aí eu disse, não, vou criar essas rotinas para o meu corpo entender que eu estou começando a estudar. Então eu levantava, quando eu não ia trabalhar, eu arrumava a cama, para eu não ver a cama não dar vontade de deitar, eu estudava só sentado lá na cadeira e na mesa, entende? Essas rotinas eu acho que foram me ajudando. Bom, muito legal que o Rodrigo comentou de punições, né? E eu acho muito, assim, estranho quando eu falo para quem eu conheço ou quem eu já dei consultoria de concurso sobre punições, autopunições. E eu trabalhava muito com isso. Nunca fui do exército, nada a ver, né? Longe disso. Mas eu tinha minhas autopunições, era algo militar para mim. E eu sempre falo que eu me tornara um soldado quando eu comecei a estudar. Era um soldado, Tem que ser assim. Era, né, rigorosamente. E eu tinha minhas autopunições. Ele falou de punições aqui. Então, assim, se eu não estudasse aquele período de meia hora, que eu dividia em trechos de meia hora, se eu desfocasse 5 minutos, não, era de meia hora. Se eu desfocasse em mais de 15 minutos, já eliminava todo aquele bloco de meia hora. Eu perdi aqueles 15 minutos estudados. Muito mais E íntimo. eu teria que, né? Era como se eu não tivesse estudado nada. Outra coisa, se eu me programei para estudar X horas por dia e não conseguisse, tinha alguma punição ali. Uhum. Era não ver o filme que eu queria, não ver a internet, não, etc. Se eu chegava até a exercícios físicos, assim, ó, tipo, se eu não acertei 70% da bateria de questões, eu tinha que pagar 30 flexões. Boa. Para concurseiro policial é bom, que já treina pro TAF. Viu? Ó, a dica do concursado policial aqui. Então, gente, é loucura isso? Ó, Cara, tá não é provando que eu não sou louco. E eu vou Não te dizer muito. que não é loucura, sabe por quê? Eu sempre, quando eu comecei, aí eu fiz aquele estudo lá, os colegas falaram, então quando eu comecei a estudar, eu sempre encarei assim, isso daqui é para ser um trabalho. O estudo para concurso tem que ser profissional. Eu tratava com tanta rigidez assim que se eu não fizesse essas horas, eu tinha que compensar essas horas no final de semana, por exemplo. Aí é esse tipo de punição, não vou sair, não vou fazer alguma coisa. Tem que ser profissional. Cara, tem que ser rígido. Mas eu preciso fazer um alerta, né? Que fica parecendo que a gente é um robô que consegue fazer tudo todo dia. Não, tem dia que você tá triste, tem dia que você não consegue, você tá disperso. Beleza, tranquilo, acontece. Faz parte do jogo. Você não é um robô, né? Por exemplo, quando eu falei sobre o falecimento de minha avó e de meu primo, obviamente que eu tenho uma escala, né? Na minha planilha tem um gráfico lá que eu consigo ver. Diminuiu drasticamente, estava fazendo 27, 28 horas na semana, diminuiu para 9, 10, 11. Acontece, faz parte, mas tem que retomar depois. Cara, você falou sobre essa questão assim das punições. Por isso que eu estou fazendo esse alerta, porque é extremamente importante que a pessoa seja o mais profissional possível enquanto está estudando. Pô, se seu chefe chegar, você que trabalha e disser, você tem que estar no trabalho 5 horas da manhã, você vai estar no trabalho 5 horas da manhã. Na época, quando eu estudei para o concurso do Senado, eu aluguei uma casa para morar mais perto do quartel, para chegar mais perto, não tinha mais carro, voltei do Ceará. Aí eu ia andando para o quartel, voltava, vídeo aula, acordava às 5h45 da manhã para poder estudar. Então era muito profissional. Trabalhando 8 horas por dia na época do exército, eu estava fazendo mais ou menos 5 horas líquidas por dia. Acordava às 5h45 da manhã, edital aberto, não tem nada mais para fazer. 5h45, 9 horas eu estava no quartel, estava de 5h45 até 8h30. Na hora do almoço, estudo. Quando terminava o expediente, era de 18 até 22 horas estudando. Era nessa pegada. Mas tinha dias que eu não conseguia. Tinha dias que faz parte, né? Aí eu fazia o quê? Eu tinha algumas válvulas de escape. Eu assistia um filme, assistia uma série, botava um episódio ali em cada bloco. Tinha algumas pausas de estudo. Quando eu estava estressado pra caramba, eu aprendi a gostar de correr na época do exército, eu saía, dava uma corrida, voltava, tomava um banho, comia, percebi que estava de boa de novo, voltava a estudar. Entende? Então, assim, é importante fazer essa ressalva, porque às vezes o pessoal já acha, eu imagino que eles pensam assim, pô, é distante pra mim, eu não tenho essa disciplina. Não. Tem dia que você vai conseguir, tem dia que você não vai conseguir. Imagino que com você também foi assim, exatamente. Né? Tem os dias que a gente acha, poxa, eu tô esgotado, meu Deus, eu não aguento mais. Eu tô fazendo o que da minha vida? Nossa, crise de choro, etc, blá blá blá, tristeza.
A gente já falou qual era o nosso ponto-chave de motivação, quero mudar de vida. Mas tem várias estratégias de motivação. Por exemplo, colocar coisas na parede, igual ele falou, colocar algumas informações na parede, no computador, às vezes tinha minha planilha lá do que eu vou estudar hoje. Eu colocava do lado ali a foto da cidade que eu queria conhecer, o salário do edital do concurso, tudo, uma frase que te motive. É sério. Eu colocava no wallpaper uma coisa bem... A gente não conversou sobre essas coisas. Eu fazia essa mesma coisa. Colocava no papel de parede do meu computador o símbolo da PRF. Porque eu olhava ali pra ficar sempre tentando me motivar, sabe? Assim, é o meu sonho. Eu quero fazer isso. Exato. O que te motiva, né? Então, assim, eu já falei no último vídeo da Ana Maria, deixei até o link na legenda, assistam lá, que, poxa, um vídeo do YouTube foi o vídeo mais motivacional para mim, é um vídeo de bodybuilder, né, de academia e tal, mas ele é o vídeo que te dá tapas na cara de se você está ou não nessa de passar para concurso. Você quer se motivar? Dá uma olhada naquele vídeo. Eu vou deixar de novo o link dele na descrição desse nosso vídeo aqui com o Rodrigo. E ele fala muito sobre isso. Você quer mesmo isso? Mas assim, qual que é o teu apetite para o sucesso? Né? Então, poxa, o Rodrigo até falou na época do estudo na escola, reprovação não, recuperação, ficou em recuperação, vários. Na escola eu ia bem, peguei uma recuperação na facul, mas muito arrastado, assim, ia super bem. Mas o estudo para concurso é outra pegada. Uhum. Até porque, né, Rodrigo? Poxa, a gente olha, até na mídia sai muita coisa, aproveitando o ensejo, na mídia sai coisa sobre, poxa, salários altíssimos e tal. Você acha que é fácil, você que está assistindo a gente, você acha que é fácil estar onde o Rodrigo está, que passou por um salário excelente num órgão de elite? Não é, gente. Mas a oportunidade está ali. E o que a pessoa precisa para estar ali, né? Então, que preço ela tem que pagar? Até porque no serviço público, quem está assistindo, e nós dois sabemos que nem todos têm a remuneração do Senado, ou da Câmara, que vai ter concurso agora, ou da Polícia Federal, ou do TCU. São remunerações ok, esses são órgãos de elite que eu citei, mas às vezes a remuneração, poxa, é difícil para um cara que mora em Brasília, tem filho, tem esposa, tem que cuidar da casa. Então, se você quer algo a mais, você tem que dar muito a mais. Você tem que, né, se superar, superar suas dificuldades. Igual você falou, morava perto, ia com fone, ia escutando uma videoaula. Eu ia dormir ouvindo a Constituição no fone. Eu ia jogar bola, eu ia com a Constituição no fone. Bom. Então, até que ponto você quer realmente passar, né? Qual que é o tamanho do seu apetite pelo sucesso? A gente já falou sobre motivação, sobre organização de estudos, sobre fonte de estudos, sobre como superar obstáculos. Agora eu vou chegar na fase já mais para o final, que ele já deu até alguns spoilers pra gente de como foi a aprovação no Senado. E aproveitando não só a aprovação no Senado, mas em outros concursos que ele falou que teve êxito, como que era a tua semana de véspera da prova? Tinha algum comportamento diferenciado nesse sentido? Por exemplo, você falou que estudava 3 horas por dia em média, mas você acabou de dizer que quando o edital está na praça, você toca o terror. Então, edital na praça, semana da prova, quais comportamentos o Rodrigo tinha de diferente? Cara, edital saiu, então na reta final, não faço mais nada da vida que não seja inadiável. Nada, só estudo e durmo e acabou. Eu dava prioridade ao meu material de revisão, né? Enquanto eu estudava, eu montava um material de revisão. Eu estudava por PDF, daí eu saía grifando e fazendo comentários ao longo do PDF. E quando eu comecei a estudar por videoaula na reta final, porque eu precisava ver mais conteúdo, por PDF eu tinha uma absorção, uma retenção de conhecimento maior, mas por videoaula eu conseguia acelerar mais. Aí eu comecei a criar um caderno de erros e um caderno de mementos.
Memento, caderno de revisão. Daí eu criava um documento de Word, assistia videoaula, começava a escrever o que eu precisava e criava um sumário. Aí colocava constitucional, assunto tal, constitucional, título 1, assunto tal, título 2, e ia escrevendo tudo, que no dia de fazer a revisão, eu clicava em cima e revisava. Então eu sempre priorizei o meu material de revisão. Eu já tinha várias assinaturas, né? Mas eu não usava os materiais de revisão dos cursos, porque não era personalizado, não fui eu que escrevi. O que eu escrevi, eu sabia o motivo de estar ali, me fazia me lembrar muito mais rápido das coisas. Então, eu revisava muito mais, fazia muito mais questões. Eu pegava o edital e ficava sempre olhando para ele. O que é que eu não sei ainda do que está no edital? E tentava ir sempre preenchendo essas lacunas. E o máximo de horas que eu podia por dia. Se eu pudesse fazer 20 horas, se fosse possível, eu faria 22, entende? Quanto mais, mais. Então o comportamento ele mudava um pouquinho nisso. E é interessante que você falou um negócio agora que casa com isso, porque tem uma frase que diz o seguinte: é justo que muito custe o que muito vale. Se seu sonho é passar num concurso, receber um salário desse, ter estabilidade, você tem que se esforçar equivalente a isso, porque alguém está se esforçando a mais. Sempre nesse pensamento, alguém está na minha frente. O concurso é uma corrida, né? Quem estudar mais e melhor em menos tempo, vence. Acredito muito nisso. Boa, isso aí. E aí você foi lá no dia da prova. Alguma dica especial para o dia da prova? Para baixar a ansiedade, para controlar o tempo? A gente já viu que o controle de tempo do Rodrigo foi muito tranquilo no dia do Senado, né? Você falou, não, vou dar uma descansada aqui que as questões eu estou dominando muito. Mas para o geral, assim, para as outras provas que antecederam, para um controle de tempo no dia da prova, baixar a ansiedade, qual que é a dica que você dá? Cara, sobre controle de tempo, fora da época do estudo na prova, eu não sou muita referência, não. Mas tem uma dica que eu acho que me ajuda muito. Eu chego na prova, tô nervoso, tô ansioso, não sei como é que vai minha prova, me preparei meses, anos para aquela prova. Chega na hora da prova, o nervosismo tá lá em cima. Aí o que é que eu faço? Eu sempre começo a prova pelas matérias que eu tenho mais facilidade. Então eu sempre tive muito mais facilidade nas matérias de direito. Quando chegava a prova, eu ignorava as primeiras questões e procurava onde é que está direito. Fazia direito, aí fazia todas as matérias que eu tinha mais familiaridade. Quando terminava, eu olhava as redações. Eu só olhava a redação depois que eu terminava a parte que eu tinha facilidade. Por quê? Porque se viesse uma redação muito difícil, eu ia ficar muito mais nervoso. Aí eu ia olhar a redação. Se a redação fosse tranquila, eu fazia. Aí eu fazia a redação e, por fim, passava para as questões que eu tinha mais dificuldade. Se a redação fosse difícil, eu chorava na hora da prova, entregava para a aplicadora, dava um abraço nela e dizia, não deu para mim, tchau. Não, tô brincando, né? Eu fazia aí as outras questões e, por último, eu fazia a discursiva. Tentava fazer a discursiva. Isso aconteceu na Civil do Ceará, foi o segundo concurso que eu passei. Peguei a prova, foi engraçado, porque eu fui pro Ceará de ônibus, eram 24 horas, minha prova era no domingo. A prova era até 19 horas. O meu ônibus, ele saía às 17h30, eu acho. Então eu tinha que sair do local de prova às 17 horas. Eu tive 2 horas a menos do que todo mundo, porque senão eu ia perder o ônibus. E eu não tinha dinheiro para ficar comprando passagem e deixando passagem. Então eu saí da prova com menos de 2 horas. Fui fazendo as questões muito rápido. Não ficava naquela de ficar olhando o que estava certo, o que estava errado. Talvez eu tenha passado por isso, que às vezes você pensa tanto que você erra, às vezes o camarada erra porque tem excesso de conhecimento, aí fica com excesso de preciosismo, e aí errou a questão por besteira. Chegou na hora da redação, eram 4 redações, eram 4 questões discursivas, de no máximo 20 linhas. Tinha uma questão que pedia, era sobre qual assunto? Teoria dos poderes implícitos. Ela pedia expressamente o nome de uma teoria que falava sobre a possibilidade do Ministério Público fazer investigação. Eu não lembrava o nome da teoria, mas eu sabia o embasamento. Eu fui fazendo a redação com todo o embasamento que eu lembrava, mas não falei sobre o nome da teoria, porque eu não lembrava, né? Uhum. Então aconteceu isso. Eu dei uma olhada comecei da forma que eu falei, né? Nas matérias que eu gosto, dei uma olhada na redação. Percebi que era melhor eu fazer primeiro as outras questões, fiz as questões, por último eu fiz a redação. Deu certo do mesmo jeito. Por quê? Porque eu já estava muito mais tranquilo. Apesar de eu não dominar muito bem aquelas redações lá, eu já tinha feito a parte que eu sabia. Quando eu encarei a prova, as matérias que eu não tinha tanta facilidade assim, eu percebi que eu desenrolei mais ou menos, aí chega na hora da redação,
tá um pouquinho mais tranquilo. Ótimo. E aí, aprovado no Senado, você que passou, a gente está vendo aqui, por toda essa origem humilde, né, a necessidade de mudar de vida, sair daquele bairro não tão seguro que você vivia, dar um futuro melhor para tua família, para ti mesmo. Porra, aprovado no Senado Federal. Como que foi para você essa notícia? O dia que você foi nomeado, você viu, meu Deus, eu fui nomeado para o Senado. Como que foi essa notícia para você? Cara, eu fiquei feliz, né? Não tenho como dizer, mas o sentimento que dá é de um alívio absurdo, no sentido de, poxa, nunca mais vou precisar me preocupar em dar alimento, ou ter uma aposentadoria, ou dar uma condição digna para minha família que eu vou criar, ou para minha família de origem que eu consigo ajudar. Pô, então, além da felicidade, a sensação que me deu foi de alívio, assim, do tipo, resolvi minha vida. Além de ser um bom local para se morar, Brasília, além de ser um salário bom, de uma atividade que não é absurdamente difícil de se executar, é uma atividade boa. Qualidade de vida no trabalho. A qualidade de vida no trabalho... Sabe aquela frase que diz assim, eu me sinto assim hoje na Polícia do Senado, quando você faz o que você gosta, é como se você estivesse sempre de férias. Eu me sinto dessa forma. Peguei uma missão esses dias, caiu um raio, 30 pessoas foram parar na UTI, eu tava com água até na canela, fazendo uma caminhada lá, ou então às vezes que eu vou para outros estados em que tá um sol de rachar, ou então você tem que passar o dia todo na direção, às vezes a direção perigosa. Cara, eu gosto dessa atividade e penso, pô, apesar de ser uma atividade policial, que teoricamente envolve riscos, as pessoas ficam preocupadas, etc. Porque tem policial reclamando de atividade, gera ali uma pressão psicológica, etc. Eu gosto disso e a sensação de férias, sabe? Eu faço o que eu gosto e por isso eu estou sempre de férias, porque não é como se fosse um trabalho, é a atividade que eu gosto de fazer. Então, a sensação que dava é de alívio e de, cara, resolvi minha vida, entende? Acho que deve ter sido parecido contigo, né? Imagino. Eu falo sempre que voltando para o assunto Mega Sena, se eu ganhasse na Mega Sena eu ia continuar trabalhando. Sim. Porque é o que eu gosto de fazer, eu amo trabalhar no Senado. Eu gosto do que eu faço, então ouvir isso do Rodrigo é mais ou menos isso, galera. Você está num trabalho que você não gosta muito, você está desempregado, você está só estudando, saiba que você pode entrar no serviço público e encontrar um trabalho que te faça gostar do que você faz. Ou seja, para quem tem a ideia de que o trabalho no serviço público é bater carimbo, é não sei o quê, não, é complexo. Você pode encontrar algo que te motive, que te dê prazer em trabalhar. Se você não encontrar no seu primeiro, segundo órgão, tudo bem, troca. Mas que bom quando a gente alcança isso. Então, que legal. E tem uma coisa que eu acho que era interessante o pessoal de casa saber, que quem for fazer concurso para a Câmara, para o TCU, para o Senado, que são órgãos muito parecidos, né? Não só para esses, mas em geral. No serviço público tem espaço para você fazer o que você gosta. Tem demanda de tudo. Se você tem uma habilidade X, essa habilidade X vai ser aproveitada. Se tem uma coisa que você gosta de fazer, é possível transformar aquela coisa que você gosta de fazer em trabalho. Tem espaço, não tem? Tem. Dá para você fazer o que você gosta, com muita tranquilidade, sem grandes esforços no sentido de, nossa, isso aqui eu tenho que ir trabalhar no outro dia. Poxa, aconteceu isso na época do Exército. Tinha um período que eu acordava e pensava assim, caramba, tenho que voltar para lá. Ainda não aconteceu, espero que não aconteça aqui no Senado. Legal. Aproveitando que ele já falou como é o dia a dia dele no Senado, então, Rodrigo, passa um recado final para quem está nos assistindo, está acompanhando essa entrevista contigo, que foi super legal, falando por mim, uma das mais agradáveis que eu já fiz no Senado nos últimos tempos. Rodrigo, passa um recado para a galera que está nessa pegada dos estudos, vai ter o concurso de policial da Câmara em breve, outros, abriu o edital do Polícia Civil, do DF. Passa um recado final e também fala do seu trabalho enquanto orientador de concursandos. Cara, tem duas coisas que eu posso falar para vocês. Se eu não esquecer de novo, né? A primeira é o seguinte, não desista. Eu não conheço uma pessoa que desistiu de um concurso público e não passou. Ao longo dessa minha trajetória, tem 4 colegas agora que acabaram de se tornar policiais, um grande amigo inclusive,
outro que se tornou policial militar aqui no DF, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte também. Passou em vários concursos. Uma amiga minha da época do ensino médio, todo mundo que não desistiu passou. Em algum momento você vai passar. Pode não passar de imediato? Pode. Você não tem nem garantia de uma aprovação. Mas vai passar, então não desista. E a segunda coisa é que se você não desistir, você vai viver coisas, pessoas e lugares que você nunca viveria se você não passasse no serviço público. E eu digo isso com muita segurança porque hoje eu vivo coisas que eu jamais imaginei em minha vida. Então, queira isso, tenha disciplina. Brincadeira. Com toda certeza. Então queira isso, porque vai mudar a sua vida e vai dar um alívio e uma resolução, assim, em um nível que você nem imagina o quanto pode ser bom ter uma estabilidade, uma segurança financeira, estabilidade, por aí vai. E aí eu quero aproveitar para pedir para vocês seguirem o meu perfil pessoal, rodrigo.ac.oliveira, e o perfil da Academia da Aprovação. Depois de um tempo eu percebi que eu podia ajudar as pessoas a passarem em concurso público também. Então a Academia da Aprovação ela fornece duas coisas. Ela serve mentoria para quem acha que precisa de orientação, a gente fornece esse acompanhamento individual e personalizado, e também oferecemos curso. Lá nós temos materiais em PDFs, em videoaulas, com professores de cada uma das matérias, e o nosso Instagram é o Academia da Aprovação _, sem arroba e sem cedilha. Estamos também no YouTube. Ótimo, muito obrigado, Rodrigo, pela participação aqui no Tô no Senado. Eu quero te agradecer por essa honra de poder vir aqui conversar com o pessoal de casa para ver se motiva um pouquinho e o pessoal passa finalmente no seu concurso, tá? Com certeza vai motivar muita gente. E obrigado a você também que assistiu mais essa entrevista. Se você gostou dessa entrevista, não deixa de curtir agora esse vídeo que apoia o nosso trabalho, apoia aqui o trabalho do Tô no Senado, que mostra esse tipo de história inspiradora que vai te ajudar no seu caminho até a aprovação. E se você está buscando materiais de qualidade, esse vídeo e esse canal contam com o apoio do Gran Cursos, que é a edtech que mais aprova concursadas e concursados pelo Brasil. Então, concurseiro, você está me ouvindo aqui, material de qualidade, Gran Cursos. O objetivo do Gran é mudar a vida das pessoas por meio da educação e da tecnologia. Se você quer mudar de vida, você já sabe o que fazer. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, na legenda do vídeo, e lá você vai ter um desconto exclusivo do Tô no Senado em parceria com o Gran, ok? Não deixa de também se inscrever no canal e compartilhar com a pessoa que você sabe que está nessa caminhada rumo à aprovação no concurso dos sonhos. Um abraço, bons estudos e comenta aqui o que você achou dessa entrevista, da história do Rodrigo e qualquer dúvida que você tiver, ok? Até a próxima!